Olá, colegas! Mais uma vez juntos para estudarmos sobre as crianças e as infâncias do Mato Grosso. Vamos continuar o caderno 5, que é sobre crianças como leitoras e autoras. Trago para vocês uma ideia aqui de trabalhar a linguagem, né, com a utilização da peneira, né, instrumento muito usado, né, às vezes muitas famílias possuem, que é aquele cantinho, né, do passa-peneira. E aí nessa música você pode estar pegando a peneira, né, vai passando. E quando parar a peneira, a criança pode estar trabalhando, né, um versinho, trazendo o que vocês comentarem, né, o que vocês quiserem que ela fale, né, que ela desenvolva oralidade. Então seria mais ou menos assim: passa a peneira, menina, menina vem peneirar. Pega um verso com rima, quando a peneira parar. Peneira, 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 peneira passar, peneira, 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 peneira parar. Aí parou a peneira, você pode dizer para ela, né, para a criança: canta um versinho, diga uma palavrinha com tal letra, fale somente o nome de animais. Vocês podem estar realizando essas abordagens, né? Vou achar o vídeo que tem a música também, aí vou disponibilizar para vocês. Bom, estamos falando, né, sobre as interações de leitura e de escrita, né? Falando hoje mais especificamente sobre a importância dos livros infantis, né, os livros de literatura, sobre a importância da leitura de textos em voz alta e sobre as práticas de produção de linguagem e escrita. Aqui, então, é uma atividade de conversa, né, para que vocês estejam conversando com as colegas no grupo e pensando nas vivências da cultura do escrito na escola. Que facilidades vocês acham que as crianças possuem e que dificuldades? Lembrem-se de suas experiências leitoras e escritoras na sua infância. Você, quando criança, quando você estava na escola, você professor, a sua leitura e a sua escrita foi potencializada por voos ou cortaram as asas? As suas asas. Como que foi esse processo de aquisição da leitura e da escrita? Foi legal? Teve experiências enriquecedoras? Foi um processo tradicional, desgastante? Vocês podem estar parando o vídeo nesse momento e estar conversando com os colegas. Aqui existe a literatura infantil e uma retomada da zona de desenvolvimento iminente. Essa zona de desenvolvimento iminente, ela é do estudo de Vygotsky, né? E ela traduz que a literatura, o uso da linguagem, ela é uma escada que o aluno, né, vai indo, né, e desenvolvendo, é uma escada que esses degraus vão subindo. Então ela parte de algo mais simples e vai indo para algo mais complexo, né? Consegue ter um entendimento maior, consegue, né, narrar o fato, ver os personagens, ver os finais, narrativas, né, mudar final, enfim, desenvolver a sua linguagem. É muito importante quando eu estou trazendo um livro para criança, que eu trabalho a oralidade e que esse texto está escrito, né, eu ler o que está escrito, para a criança, ela pode
usar a linguagem de uma forma elaborada. Ela pode descrever, explicar, exemplificar, definir, comparar, citar, comentar, debater, contrapor e narrar. Tudo a partir de uma história, ou de um poema, de algo que vocês tragam para a criança escrito. Então, quando eu utilizo um texto, quando eu utilizo uma poesia, quando eu utilizo um livro, eu tenho que cuidar da qualidade da linguagem. Se aquilo que eu estou trazendo tem significado para a criança vai aprender, vai desenvolver a sua linguagem. Outra coisa, existe uma responsividade verbal e emocional? Aquele livro ele é sensível para uma necessidade, para algo que eu queira abordar? A quantidade e a variedade também importam. Trago sempre os mesmos livros? Trago sempre as mesmas temáticas? Consigo trazer diferentes variedades para as crianças? A leitura e o comentário de livros de história são atividades para o desenvolvimento da linguagem. Os livros expõem as crianças a uma linguagem variada e contextualizada. A leitura gera situações nas quais adultos e crianças compartilham o mesmo foco e interesse. A leitura de histórias ajuda a aprender linguagem, requer a participação ativa do que está escrito e ilustrado. Também podemos dar para a criança outros tipos de experiências literárias, através de atividades orais ou de telas, jogos, brincadeiras, adivinhas, apps, também livros-jogos, livros ilustrados, canções, músicas, poemas, contos de humor, piadas, trava-línguas, aventuras. Enfim, existem diferentes formas e tipos de leitura ou de literatura, vamos assim dizer, Podemos estar trazendo jogos de linguagem, que são parlendas, adivinhas, quadrinhas, cantigas de roda, versos, que tem interação com os pares, a doleta, ou unidunité mesmo, unidunité, salame minguê, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Livros de histórias também, auxiliam a criança na relação do diálogo, na relação, se você quer mudar alguma postura da criança, alguma atitude, você pode estar abordando os livros de história. E como eu praticar a leitura desses livros, Eu posso praticar a leitura em voz alta, ela é muito importante. Eu ler de forma clara, fazer a entonação de voz, trazer elementos para a contação, propor narrativas orais, a frequência e releitura de texto, elaboração de listas de compras, de produtos, de preferências, do que elas gostam. Eles escreverem, ao invés da professora ditar as palavras, eles ditarem para a professora escrever, a professora como escriba, reescrever textos. Aqui, como a gente falou, trazendo nesse sentido, então, algumas ideias de como fazer o que já foi abordado lá na frente, em relação à leitura oral, às narrativas. E na unidade 3, temos a unidade que vai tratar sobre as crianças e os livros. Qual é a função da literatura na educação infantil? Como eu abordo esse universo? Eu dou acesso para as crianças desse imaginário compartilhado, eu facilito a aprendizagem, eu amplio o diálogo. Como eu escolho os livros?
Como eu desperto e cultivo nas crianças o gosto pelo livro? Essas formas configuram o que se chamou de o imaginário compartilhado de uma cultura. E uma das primeiras funções da literatura infantil é dar acesso para as nossas crianças a essa bagagem comum. Quando as crianças conhecem diferentes leituras ou diferentes literaturas, ela consegue fazer o domínio de diferentes possibilidades de estruturas de narração, de versos. Quanto mais a criança tem acesso a esses movimentos de literatura, de leitura, de livros, mais ela consegue expressar seu pensamento, falar, se expressar oralmente, e ela consegue também construir narrativas e organização do seu pensamento, que vai culminar no desenvolvimento da leitura e escrita. Então essa seria a primeira função da literatura. A segunda função é a aprendizagem de modelos narrativos e poéticos. A terceira função é a ampliação do diálogo entre a coletividade e as crianças, para que saibam como é, o que se espera que seja o mundo. Aqui eu posso gerar numa história, discussão, trazer para o coletivo, né? É um problema, que solução eles dariam, trazer para que eles interajam, né? As sociedades ocidentais têm ampla produção de livros infantis, e os livros eles têm um propósito cultural, né? Eles têm um propósito de existência, eles têm um porquê, né? E as crianças, quando elas têm curiosidade, ela consegue, e o prazer, principalmente gostar de ouvir, né, a história, elas conseguem transformar-se em leitoras. Então, para elas se transformarem, né, em leitoras, elas precisam de 3 condições. Que elas percebam que vocês, adultos, professores, gostam dos livros e acham coisas, né, e veem os livros como coisas interessantes e prazerosas. Segundo, que tenham uma ajuda suficiente e sustentável para aprender a ler. Terceiro, que a literatura que recebo e mantenho a ideia de que vale a pena dedicar tempo e esforçar ela. Ver a leitura e a escrita como algo prazeroso, ter um significado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero aprender a escrever uma carta para minha mãe, fazer um bilhetinho, fazer um convite de aniversário, escrever uma música, ouvir uma música. Então, que as crianças elas deem significado a essa produção de leitura e escrita. Aqui alguns aspectos, né, quando eu posso selecionar a obra, né? Está no caderno 5, na página 103, né? Aqui tem o livro, né, da Ruth Rocha, Bom Dia, Todas as Cores, e ele faz a questão, né? Quando eu escolho o livro, que eu estou trabalhando um livro, eu estou escolhendo para criança, eu tenho que prestar atenção, né? A um conjunto variado de obras, se eu tenho acesso, livros adequados à fase, a qualidade das versões e traduções, as relações entre texto e imagem, a qualidade do texto, a qualidade da imagem e a qualidade da história. Essa história vai prender a atenção deles? É para a faixa etária deles ou é para um público maior? Sempre, então, quando eu pegar um livro, aqui está o exemplo desse da Ruth Rocha, né? Mas eu observar essas questões. Trazer livros de ficção e não ficção, livro de tradição popular, folclore, livros com poemas, imagens, livros em diferentes suportes, de diferentes gêneros. Eu, como adulto, eu medio essa relação. Então, eu posso estar na minha sala de aula criando um ambiente de livros. Você tem espaço na sua sala para a leitura? Você tira um dia da semana para as crianças terem acesso aos livros?
Que tal nós organizar no nosso planejamento um dia na semana para uma contação de histórias, para um trabalho com os livros? Dar espaço para a voz, narrar, cantar, recitar, compreender as diferentes formas de leitura e escrita. Dar tempo para olhar, ler e compartilhar. Conversar sobre os livros, falar das suas temáticas, programar o tempo de atividades, uma leitura coletiva, uma leitura projetada, uma leitura com um videozinho na TV. Ampliar a leitura para outras atividades. A professora leu, eu li uma historinha, foi a história do Chapeuzinho Vermelho. Que tal dramatizar o conto? Vamos fazer um desenho? Vamos ver se existem outras versões? Vamos criar versões diferentes? Vamos fazer um mural coletivo? Essas práticas são práticas significativas para a criança, em que você, a professora, como adulta, né, você media esse processo. Aqui, então, vai abordar os 3 pontos quando eu escolho um livro para criança, ou quando esse livro é escolhido lá no PNLD, que é o Programa Nacional de Livros Didáticos, né? E também traz livros de literatura, que é do governo federal, né? E que tem essa preocupação, né, com o projeto gráfico. O projeto gráfico seria a imagem. Que imagem que o livro traz? É uma imagem que chama atenção? É uma imagem com pintura, com textura, em alto relevo? Como é esse projeto gráfico? É uma série de escolhas e partidos que definirão o corpo, que é a matéria, e a alma, que é o jeito de ser. Escolha do papel, formato, dimensão, letra, tipo de impressão, encadernação, quantidade de páginas, interfere no modo de construir uma proposta, chamada livro, segundo Odilon Moraes. No livro, para as crianças, o projeto gráfico dialoga com o texto verbal e com a ilustração, ampliando as possibilidades de leitura e produção de sentidos. Quando a gente olha lá os princípios das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, lá tem as interações e brincadeiras como eixos norteadores, né? E dentro dessas questões, nos projetos com livros de literatura infantil, você conta e lê histórias para as crianças, deixando que elas interajam, observa seus gestos e expressões quando você está lendo, comenta sobre as informações, varia a forma de ler, fazendo fantoches, mudando a voz, leva em consideração as manifestações das crianças. Uma ideia. Você pode chamar esses momentos de planejamento de momentos da leitura, roda da leitura, contação de histórias. Você reserva um tempo para as crianças peguem os livros? Ou os livros ficam no alto, na prateleira? Você tem um cantinho da leitura? Lembre-se, as crianças têm direito a manusear aqueles livros que você considera os melhores da sua coleção, mesmo que eles corram o risco de levar uma mordida, um rasguinho. Esse momento pode se chamar leitura livre. Deixar livremente trazer os livros, deixar que as crianças experienciem essa questão de pegar o livro, de olhar as imagens, de folhear, de identificar algumas letras do seu nome, de criar no seu imaginário as histórias. Como que a gente faz essas produções de escrita das crianças e compartilha? Compartilhamos com a comunidade escolar em murais e eventos? Se quisermos fazer isto, podemos criar nomes, uma festa literária, uma feira de livros. Aqui a gente pode estar trazendo produções das crianças e registros, né, das crianças. A roda da leitura, né? Aqui algumas sugestões, né? Você pode chamar elas para a roda, né? Mas não precisa obrigar também elas a se sentarem, né?
Você pode estar fazendo 2 ambientes, né? Dividir em um ou mais ambientes. E enquanto a professora lê para alguns, outras crianças podem estar fazendo outras atividades relacionadas à leitura, né? Mas eu gosto sempre de colocar todo mundo junto, para que eles vivenciem esse momento, né? Se você pudesse organizar esse espaço, seria ainda melhor, né? Cabanas de lençóis, tapetes, tatames com almofada, colchões, combinar as regras, né? Para esse momento e variar os tipos de texto. A leitura livre, você pode deixar os livros espalhados, né? E cada um ali realizar a sua atividade. Se quer olhar os livros, se quer folhear, se quer só apenas ver as imagens, fica um momento de leitura livre. Depois do grafismo, que seria então o tipo de papel, o porquê daquela imagem, existem as ilustrações. Aqui o livro traz alguns exemplos, e esse livro eu acredito que vocês tenham recebido, né? Porque eles são do programas do governo do livro, né? Esse aqui, ó, por exemplo, Douglas quer um abraço. Foi importante ter a ilustração? O desenho, ele condiz com o texto? Ele tem uma sequência? Esse aqui da página, figura 21 aqui, bocejo, né? Ele traz aqui um homem na lua. Depois eu posso contextualizar com o homem na lua, que chegou na lua, trazendo uma imagem do fato? Posso, né? Aqui é sobre os tantãs que fazem tum-tum, né? Um livro sobre culturas. Como que a criança escolhe o livro? Será a ilustração um fator importante? O que vocês acham? Esse livro foi feito com colagem, com massa de modelar, com dobradura. Existem vários tipos de livros, né? Existem os livros infantis. Nesse universo dos livros infantis temos livros de literatura, que são narrativas, poesia, teatro, livros informativos, e temos livros também com imagens, que só tem imagens, mas ele tem uma sequência e oportuniza para a criança o desenvolvimento do pensamento. Temos livros de literatura ficcional, né, que são livros de ficção, que não são verdades, né? As narrativas fantásticas, as narrativas realistas, popular, autoral. Temos dentro da poesia acalantos, trava-língua, cantigas de roda, adivinha. Temos o teatro, né, que é um tipo também de leitura, de literatura, né, que não traz narrador, muitas vezes. A história é contada com a fala e a ação dos personagens. Aqui temos um quadro trazendo algumas características, né, de como é classificado os livros de ilustração dentro do Programa Nacional de Livros Didáticos. E depois trago aqui para vocês um ateliê de curadoria de livros, né, pensado, né, para ser apresentado entre vocês mesmos ali na escola, né? No próximo encontro, né, eu coloco os encontros aqui sempre na segunda-feira, no dia 25, no caso sempre na segunda, próxima semana vai ser dia 25, né? E ele vai valer 8 horas, né? Então, vocês vão selecionar alguns livros. Eu tenho aqui alguns que eu trouxe. Vocês vão estar na escola selecionando os livros, né? E aí, dentro dessa seleção, vocês vão cuidar dessas 3 temáticas aqui, ó. Qualidade textual. Vão se reunir em grupo, de 2 a 2, pegar o livro e analisar. Existe uma qualidade do texto? É um texto claro? É um texto que vai fechar com a faixa etária que vocês querem utilizar? A qualidade do tema. O que o texto aborda? É significativo para a criança? Vai trazer uma aprendizagem? E a qualidade gráfica. Como é a imagem?
É uma imagem que chama atenção? É uma imagem que convida para ser lida? E ainda, dentro desse contexto, vocês podem estar se perguntando: que espaços eu tenho na escola em que eu uso o livro? Eu tenho em minha sala de aula espaços que eu posso ter um cantinho da leitura? Eu tenho uma biblioteca? Como está organizada essa questão dos livros de literatura infantil? Eu também posso proporcionar para a criança um momento de leitura de leite, que a gente chama, né? Que é o momento em que eu simplesmente leio um livro, sem nenhuma intenção, sem nenhuma tarefa, para eu estar desenvolvendo na criança o prazer em ler, o gosto pela leitura. Bom, vocês vão se reunir em grupo então, discutir essas 3 temáticas e depois vocês apresentam em grupo e me mandem registros. Preciso de registros. Preciso de registros para alimentar lá o nosso Padlet e preciso de registros para comprovar que vocês estão realizando as atividades. Estamos indo para as retas finais do nosso encontro, né? Teremos o caderno 6. Aqui eu já misturei um pouco do caderno 7, então eu só vou fazer mais uma abordagem do caderno 7 no outro dia. E já vai estar contemplado. O caderno 6, ele é uma live que foi disponibilizada pelo grupo de formação da Universidade de Mato Grosso, que eu vou disponibilizar para vocês. E aí já estamos indo para o final do caderno 7 e o caderno 8 e para o final das formações LEEI desse ano. Temos o nosso seminário, né, das práticas LEEI, em que vocês vão estar trazendo então esse material que vocês têm confeccionado com os alunos em relação a essas temáticas. A temática do projeto que vocês escolheram, né, envolvendo a fauna e a flora mato-grossense, e essas práticas de oralidade escrita que vocês estão aprendendo. Um grande abraço, fiquem bem, bom trabalho. Lembrando ainda, né, de uma tarefinha da semana ali, que é vocês estarem mandando ou tirando fotos dos espaços que vocês têm livro, se é na sala de aula de vocês, se é na biblioteca, se é na escola. Essa aqui é uma atividade, é uma tarefinha simples, né? E ela contabiliza horas também para vocês, porque nós vamos usar na próxima formação. Também no Padlet tem a socialização dos projetos, Bem Olhar a Fauna e a Flora. Conforme vocês vão me mandando, eu vou colocando lá. E vocês podem também estar usando o dia de hoje para vocês estarem assistindo a alguns projetos que foram realizados no nosso município, da formação LEEI. Agora sim, um grande abraço, fiquem bem, obrigada pela atenção.